Olá, meus amores, como vocês estão? Vocês estão tudo bonzinho? Passaram bem essas últimas semanas? Estão bem dispostinhos? Eu espero que sim. Eu tô muito bem dispostinha. E, olha, perdão se tá um tec ao fundo, porque o Tommy tava deitadinho aqui. Agora que eu comecei a gravar, ele resolveu andar pela sala. Tá aí por aí andando, já passou ônibus, já passou gente pela janela, famosa Lady Murphy, que a gente começa a gravar, vem todos os barulhos do mundo. Vocês que lutem, peço desculpa. Não consegui gravar no fim de semana, que é mais tranquilo. O importante é gravar, né? O resto é resto. Mas não vou me alongar nessa pré-introdução, se é que se chama assim. Vou direto para o assunto, que pode ser que a gente tenha muita coisa para falar hoje. Provavelmente vai ficar um podcastzão, que tem que ficar, né? Então, se acomodem, peguem a aguinha. Já beberam a aguinha? Peguem a aguinha de vocês, taca aí a vinheta, como se fosse uma outra pessoa que fizesse isso, que sou eu mesmo que faço, é só para eu saber. Taca aí a vinheta e vamos começar o nosso episódio de hoje. E lembrando que se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Eu, por enquanto, só tô dando. Quando ficar bom mesmo, eu vou vender. Então é assim. Eu tô aqui com 3 temas pra falar. Porque eu não consegui decidir. Pra quem não sabe, eu não sou assim a melhor pessoa para decidir as coisas. Tenho ascendente em Libra, tenho Lua em Libra, então balança pra quem é daqui de Portugal. Então assim é meio... Eu não sou a pessoa mais decidida, mas decidi agora sim, que eu tava aqui, que eu escrevo. Gosto de escrever. Escrever mesmo à mão. Com lápis ou caneta no papel, que parece que as coisas fluem. E eu, quando sento aqui pra gravar o podcast, ou se eu tô conversando com alguém, sei lá, parece que eu entro num estado de transe, eu viro uma chavinha, eu meio que me transformo num outro ser humano. Eu, na verdade, sou assim mesmo, mas eu não sei explicar. É uma coisa, assim, diferente. Eu entro num fluxo e vai saindo mesmo as coisas. Saem as palavras sem eu perceber. Por isso que eu gosto de gravar, assim, deixar fluir. Mas eu gosto de escrever pra eu não perder os pensamentos na minha cabeça. Que fica tanta coisa pra não perder as ideias. Eu tava em dúvida entre 3 temas pra essa semana. Os outros 2 eu vou gravar na mesma, mas não vai ser para essa semana, enfim. E eu há uns dias desse vi uma postagem numa página no Instagram, que eu não vou me lembrar o nome da página, mas enfim. E era muito legal, tem umas artes assim bem interessantes e tem uns insights, dão uns insights pra vida, pra quem tá aberto, né? Muito, muito interessante. E a postagem era sobre o não saber. O poder de não saber. Não era que estava escrito, isso é coisa minha, mas foi o que eu entendi. Porque eu não sei se eu já falei em algum episódio aqui pra vocês, mas o entendimento ele vai mudar. As minhas palavras aqui podem ressoar para cada um de vocês de uma forma diferente. Depende do dia, depende do momento. Inclusive para mim, eu posso em algum momento... Porque eu me escuto. Às vezes eu volto e escuto meus podcasts. Dica da minha terapeuta. Um beijo para ela. Ela já tinha falado para eu me escutar com os ouvidos abertos. Como se eu estivesse mesmo me escutando. E... às vezes eu pego coisas que eu não peguei na hora, falo até comigo mesma, coisas que eu poderia ter falado diferente. Porque a gente vai
a gente vai vivendo e vai ganhando mais repertório. Eu adoro falar essa palavra, que a gente vai contribuindo, né? Vão entrando mais coisas no nosso HD e a gente vai complementando o nosso raciocínio, os nossos pensamentos. E voltando, essa postagem, eu me alongo demais, mas vocês fiquem que vai dar certo. No final vai dar bom, vocês sabem. No final sempre dá certo. E quando eu peguei aquela postagem que eu vi, eu falei, cara, faz todo sentido. Eu vou dar a conclusão para vocês no final, mas eu vou explicar o que ronda esse assunto e vocês no final vão entender a beleza que é isso. Porque quando a gente fala assim, não sei, na maioria das vezes bate um certo desespero. Tu fala assim, cara, não sei. Não sei se eu saio do meu trabalho ou não. Não sei se eu me mudo de apartamento ou não. Não sei se não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Tipo assim. E na verdade, esse não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta é uma coisa bonita. Só que a gente tá tão focado no outro lado, na parte ruim, do que se eu escolher casar, eu não terei uma bicicleta, ou vice-versa, se eu escolher uma bicicleta, eu não vou casar, que a gente esquece de olhar a situação como um todo. Que é o famoso dar um zoom, olhar a situação com perspectiva, sabe? É o observar, que eles dizem que é o você estar aberto. Quando a gente diz, você tem que estar aberto, é você perceber que em todos os momentos, em todas as situações, a gente está diante de inúmeras possibilidades. Se você observar, parar para tirar o seu julgamento, que a gente julga, a gente quer controlar, a gente quer saber o que vai ser, pra gente se sentir seguro. A gente quer controlar as possibilidades, só que a gente não tem a menor chance de chegar em todas as possibilidades. A gente pode até criar muitíssimas, mas a gente não vai nunca chegar em todas as possibilidades que existem no mundo. Em todas as situações. Que, assim, não quer dizer que se você escolher casar, você nunca vai ter uma bicicleta. Não quer dizer que se você escolher a bicicleta, você nunca vai casar, você nunca vai ter filhos e aquelas coisas todas. Só que a gente fica preso naquele quadrado, naquela coisa engessada que tem que ser uma coisa ou outra. A verdade é, quando você faz uma escolha, cada escolha é uma renúncia. Eu vou estar cheio de clichês aqui. Quando a gente faz uma escolha, a gente tá deixando outra coisa de lado. Até mesmo quando a gente não escolhe nada, a gente já tá escolhendo não escolher, certo? Mas, mesmo diante disso, a gente tem inúmeras possibilidades. Quando você decide, olha, eu não vou largar meu emprego agora, você tem mesmo assim inúmeras possibilidades de ser ainda promovido, de se encontrar em outra situação no seu trabalho. Percebe que o não saber, no fundo, é uma coisa bonita, e se a gente quiser e conseguir chegar nesse nível, não vou dizer que foi fácil e não vou dizer que sempre sou assim, tá? Se a gente conseguir chegar nesse nível, a gente consegue sentir uma paz de que tudo pode ser bonito. Eu não tô floreando, ficar positividade tóxica. Não, porque tem chance de dar ruim, mas tem também inúmeras chances de dar bom. E não é porque não foi na forma boa que a gente queria, que não vai ser bom igual. Porque às vezes a gente fica tão preso naquela forma que a gente imagina uma coisa, que a gente esquece que tem outras tantas formas também de ser bom. Não existe só uma forma de ser bom e também não existe só uma forma de ser ruim. Existem inúmeras possibilidades. E na postagem,
Eles colocaram lá uma frase que eu achei a coisa mais linda, que diz assim: não saber é um lugar fascinante para se estar. Se você conseguir enxergar isso como um lugar bonito, como um lugar interessante, igual uma criança. Se você observar uma criança, a criança ela tá ali purinha, a gente que destrói depois as crianças. Mas a criança tem essa curiosidade, tem essa alegria, porque para ela tudo é novo. A gente que já viveu mais, a gente fica assim, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Para a criança ela não sabe de praticamente nada. E ela tá sempre empolgada, ela tá sempre querendo ver o que vem agora, o que vem agora. A gente, depois de adulto, endurece. Fica ali engessado. Não, eu vou ficar aqui no meu mundo, no meu casulinho, na minha zona de conforto, porque dentro disso aqui eu já sei. Não quer dizer que é ruim, mas também não quer dizer que é bom. Porque quando a gente meio que se poda para não viver situações desconfortáveis ou não viver situações ruins, a gente também, de certa forma, se limita de viver situações muito maravilhosas. Porque a gente, mais uma vez, a gente não sabe o que vem. Entendeu? Não, se a gente não se abre, se a gente não está aberto, a gente não está aberto para nada. Nem pro ruim, nem pro novo. É como se tu ficasse parado ali e tchau. E quando eles falam lá do observar, que o estar aberto é você estar num estado de observação. Isso exige uma disposição muito grande. Você tem que ter uma humildade para reconhecer as suas fraquezas, reconhecer que você tá ali numa posição que você é meio que inflexível e deixar um pouquinho o nosso ego de lado, porque o ego, ele faz isso. Ele quer tomar conta de tudo, dá licença que eu sei o que eu tô fazendo e eu que mando aqui. É o que ele fala. A gente sair desse lugar e falar, não, pera, a partir daqui eu escolho fazer diferente. E é a gente perceber que não é só o que a gente quer, não é só como a gente quer, não é essa a única maneira das coisas acontecerem, das coisas serem. Porque as coisas podem ser da nossa forma, mas elas também podem ser de inúmeras formas diferentes, que vai ser bom igual. Imagina, você tá preso numa situação e que existe uma infinidade de outras formas que aquilo ali pode acontecer 1000 vezes melhor do que você pode imaginar. Porque a nossa imaginação, a gente vai pro mundo da fantasia, aquela coisa toda, ela tem um limite. Mas a realidade, a nossa realidade, ela vai além daquele limite. Para pensar quantas coisas já fugiram do seu controle e quando você para olhar e fala assim, nossa, isso foi 1000 vezes melhor do que eu imaginei. Porque você, de alguma forma, se rendeu, deixou de controlar, entregou, que a gente fala, entrega para Jesus, joga para o universo. É isso, você deixou, a situação fluiu com a vida como deve ser e ela foi melhor do que você imaginava, porque às vezes você nem imaginava. Porque a gente, quando fica preso numa caixinha, a chance da gente se frustrar é muito grande. Porque a gente fica preso naquela forma e aí só pode ser aquilo ali. E muitas vezes não é. Só que o se frustrar, ele não necessariamente tem que ser ruim. Ele passa a ser ruim porque a gente fica preso naquilo ali, sabe? Se você não... É que é difícil falar, se você não esperar nada, tudo pode acontecer. Ninguém espera nada. Mas é não se fechar naquilo ali. Olha, eu quero que seja assim e só pode ser assim. E se não for assim, eu não quero mais. Isso é meio coisa de criança, tipo, fazendo birra. Eu já fui muito assim. Me condeno. Mais uma vez, me condeno. E eles dão um exemplo e é mesmo verdade. Tipo, quando você conhece alguém novo, ou você tá diante de uma, sei lá, a vida te prega uma peça.
te força a mudar o teu caminho. Igual um rio. O rio, a água ali, né, vai correr no rio, ela encontra várias pedras e ela tem que mudar o curso. E aquilo lhe faz o rio bonito. Imagina se o rio fosse só uma coisa assim reta, se não tivesse nada. Sei lá, faz parte, sabe? Faz parte do percurso, do caminho. Tem que ter. Que é tipo pra ficar esperto, sabe? E assim, essa mudança, a premissa da mudança, que tudo muda, tudo é mutável, e a imprevisibilidade, que a vida é imprevisível, você não faz a menor ideia do que vai acontecer daqui a um segundo, é isso que impulsiona a vida. A vida é isso, é o não saber, que tudo é mudança, a gente tá em constante mudança. Eu não sou igual a ontem, hoje de manhã já era diferente, quando eu postar isso eu já vou ser outra pessoa, já vou ter outra cabeça, porque eu tô aqui fazendo esse raciocínio com vocês, porque eu fecho meu raciocínio só aqui na hora do podcast. Se eu fechar antes, eu não consigo fazer o podcast. E a verdade absoluta é que ninguém sabe o que realmente vai acontecer. A gente não sabe o que de verdade vai acontecer daqui para um próximo momento. A gente vai passar por diversas experiências na nossa vida. Algumas mais boas, outras menos boas. Mas no final tudo vai moldar, sabe? Tudo vai se encaixando. E é o que? A gente decidir estar presente nas situações. Estar presente observando. Você tá ali vivendo, experienciando e absorvendo tudo, mas ao mesmo tempo num lugar, não só você ali como primeira pessoa. Você tem que estar em primeira pessoa, senão você não tá vivendo. Mas também assim com uma perspectiva maior, sabe? Abre o zoom, aquela lente nova aí que faz um super zoomzão, tipo o da GoPro, que tem um ângulo maior, para você também observar e dessa forma você absorve mais coisas. Porque você passa a não só ver, olhar e observar você. Porque quando você tá só na primeira pessoa, você tá só no seu mundo, que você tá vivendo no seu ego. Quando você amplia, que você observa a situação como um todo, como ela é de verdade, ao invés de ficar contando uma história, você tá vendo e observando, experienciando ao mesmo tempo, você vê as coisas como elas realmente são. E você pode se surpreender como aquilo ali pode ser melhor do que na tua verdade absoluta. Você consegue ver e enxergar o outro como ele realmente é, o que ele realmente pode te dar, que pode ser 1000 vezes melhor do que o que você pensa. E pode ser pior também, mas não que isso seja ruim. Basta você ver que é uma coisa que você não aceita, ou que é pior para você sair de uma situação que às vezes te faz mal. Ou é uma coisa muito boa, você fala, nossa, isso aqui ainda é melhor do que o que eu imaginava. É aqui que eu quero ficar. Porque às vezes a gente tá ali preso. Não, eu quero que fulano seja assim, eu quero que faça isso. Batendo o pé, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Eu sou ariana e eu sou a primeira a levantar a minha mão, que isso é um desafio pra mim. Eu muitas vezes tenho que me dar uns estalos e falar assim, não, meu amor, minha linda, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Você tem que sair um pouco de cena, entre aspas, e olhar e observar a verdade como ela é. Não fantasiar, porque às vezes a gente distorce, acha que aquilo ali é verdade, mas no fundo é uma distorção da nossa mente, da nossa fantasia. Você tá vivendo ali na tua fantasia, aí o outro lado não vai corresponder à sua fantasia, muito dificilmente ele vai corresponder àquilo ali, aí tu fala, não, então não é. Mas porque é a realidade que tá ali acontecendo. A gente parar num estado para observar a realidade, o que está realmente acontecendo no teu momento presente, é o maior desafio que a gente faz. E isso, para a gente fechar o raciocínio,
o grande X dessa questão para mim, o que eu entendi é sobre o controle, sobre liberar, sobre deixar fluir e a gente deixar um pouquinho essa necessidade absurda de ter o controle sobre tudo. A gente muito dificilmente vai ter o controle absoluto sobre todas as situações. Essa necessidade de ter o controle é cansativa, é exaustiva, é pesada. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer, é um exercício diário, é se render, é ter a humildade de ir deixando. As coisas vão fluindo, as situações vão acontecendo da maneira como elas têm que ser. Sejam boas, sejam ruins, sejam confortáveis ou desconfortáveis, mas elas têm que ser. E existe uma coisa muito bonita nisso. A gente pode se surpreender muito mais. Eu acho que a gente não se surpreende tanto, porque a gente fica tão preso nas nossas verdades absolutas, que a gente mais facilmente se frustra do que a gente se surpreende. Porque se a gente estiver aberto e só aceitar, não é ficar num estado de eu só aceito. Não, mas assim, aceitar as coisas como devem ser, a gente vai se surpreender muito mais. Fala, nossa, olha, isso me surpreendeu tão positivamente, isso me desviou do meu caminho, mas me surpreendeu tanto. Quantas vezes eu já me desviei do meu caminho ou do que eu achava que a minha vida seria, mas eu consigo dizer, olha, isso me surpreendeu. Eu caminhei tanto na surpresa e tô num bom lugar. Não estou exatamente da forma quadradinha, bonitinha que eu desenhei na minha mente há uns anos atrás, mas me surpreendeu igualmente, porque a vida tem dessas possibilidades. A vida é possibilidade, sabe? A vida não é controlar absolutamente tudo. A gente tem que ter propósito, a gente tem que ter planos, a gente tem que saber o que quer, onde a gente tem que chegar, mas a gente tem que abrir espaço e estar aberto a receber da vida o que ela tem para nos dar. Ela vai nos encaminhar para o nosso objetivo, para o nosso sonho, para o nosso propósito. Mas não necessariamente ela vai nos encaminhar da maneira exata que a gente quer. E a maneira que vai acontecer, é a maneira mais bonita que tem que ser. Então aceita as situações, aceita você, as suas falhas, os seus momentos menos bons, aqueles dias nada que eu falei lá no podcast atrás. Aceita isso faz parte. Aceita o outro como ele é, aceita a ajuda do outro. Sabe, caminha, vai andar, faz o que te dá vontade, seja mais espontâneo, seja mais intuitivo. É dessa forma que a gente deixa a vida fluir e as surpresas vão acontecendo, as coisas vão acontecendo sem a gente nem notar. Aí a gente tem pessoas bonitas no nosso caminho, a gente tem situações bonitas no nosso caminho, mesmo quando as coisas dão assim um tropeço, como você acha que não vai dar conta, as coisas vão se somando, vão vindo, sabe, na nossa direção. Quando a gente fica muito preso, parece que nada vem na nossa direção. Aí a gente não consegue encontrar saída. Sempre tem saída. Você fala assim, não, eu tô aberto. Eu tô aberto para o que vem, eu tô aberto para receber. Continuar caminhando, sabe? É sobre isso. É se deixar levar. Dançar é uma ótima opção. Você dançar é você fluir com a música, seguir o ritmo. Dançar com outra pessoa é você deixar a outra pessoa, no caso, nós mulheres, o homem conduz a dança, é você deixar um homem te guiar. Sem falar aqui em feminismo, machismo, isso não é em pauta. Mas sabe, deixar se levar, deixar fluir. Que é assim que as coisas acontecem. Mudança, fluidez, imprevisibilidade. Tudo isso faz parte da vida. Quanto mais a gente luta contra isso, menos a gente vive, menos a gente flui e se deixa levar, sabe? A vida é leve, a vida é simples, como eu já falei no outro podcast. A vida é assim, as coisas vão e voltam. Então, se permitam não saber. Se permitam estar nesse estado
de dúvida, de não saber e olhar com o olhar de uma criança para a imprevisibilidade da vida, para as inúmeras possibilidades maravilhosas que podem surgir para a gente nesse lugar de não saber. Estar aberto. Permita-se estar em dúvida entre casar e comprar uma bicicleta. Olha a beleza que tem de você estar diante, só de você estar diante de uma situação que você tem que fazer uma escolha, ela já é bonita, porque você teve aquela oportunidade de estar ali e escolher entre duas situações. E você escolher um lado, aquele outro vai fluir de alguma forma, e assim vai. Abraça as possibilidades, abraça suas escolhas, abraça a vida e vai. Se permita fluir com a vida. E assim, eu vou terminar porque ficou muito bonito, caraca. Nossa, eu tô cada vez mais filosófica. E para terminar aqui, eu acho que já ficou assim, bem resumido. Eu no final meio que já dei aí a tarefinha para vocês estarem mais atentos e serem mais observadores da história de vocês e das situações, das pessoas ao nosso redor. Observem, que vocês vão ver a beleza que realmente existe em tudo. E no final do post que eu vi lá no Instagram desse assunto, tinha uma foto muito bonita, que era um universo, assim, a foto do universo, né? Várias galáxias e tal. E tava escrito assim, eu não sabendo. E eu não sabendo existo. Vocês não sabendo, por favor, existam. Com essa frase linda, maravilhosa, eu vou me despedir, agradecer vocês que ficaram até o fim. Foi um podcastzão mesmo, mas achei muito legal, muito interessante. Espero que tenha servido de alguma coisa para vocês, tenha ressoado aí de alguma forma, acendeu uma luzinha na cabeça de alguém. Muito obrigada, fiquem bem, até o próximo episódio, tá bom? Beijo, tchau!